Boa noite para você ligado conosco no Tadel Online. Boa noite, Fortaleza. Boa noite, Ceará. Boa noite você no nosso Nordeste, no nosso Brasil, em qualquer lugar do planeta, ligado, sintonizado com a gente aqui no YouTube da Paz Fortaleza para o nosso Tadel Online. Eu quero declarar uma terça-feira, uma noite de terça-feira muito abençoada para a sua vida. No Tadel de hoje, nós teremos a participação do pastor Luciano Subirá, juntamente com o pastor Eibe. Então vai ser fantástico o Tadel de hoje. E eu quero animar o seu coração para você estar conosco aqui no Tadel. Então eu quero pedir para você pegar o link desse Tadel e mandar para todo mundo da sua célula, tá legal? Copiar e colar. Você copia e cola nos grupos de WhatsApp das suas células, manda para cada irmão da sua célula, convida cada um deles para estarem conosco em nome de Jesus. Eu já quero começar logo, eu estou com muita expectativa, mas antes eu quero orar com você. Eu quero orar e quero que você concorde em fé comigo. Não haverá uma segunda onda de coronavírus, nem em Fortaleza, nem no Ceará. Em nome de Jesus, estamos orando mesmo. E aí, você que está aí assistindo, participando com a gente, concorde em fé também pela sua cidade, pelo seu estado. Declare mesmo, em nome de Jesus, o fim dessa pandemia. E eu quero convidar você, a partir de agora, entre nessa corrente de fé, vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor que a sua mão esteja estendida sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre o Nordeste, sobre o nosso Brasil, sobre a cidade de cada irmão que está, ó Deus, conosco aqui nesse Tadel, também sobre a família de cada um. Deus, em nome de Jesus, nós nos unimos em fé e concordamos em fé que não haverá uma segunda onda de contaminação, de mortes, Pai, por causa do coronavírus. Deus, em nome de Jesus, que as taxas continuem caindo, Pai, o número de pessoas infectadas, o número de pessoas morrendo, Deus, em nome de Jesus, que isso pare, em nome de Jesus, nós concordamos em fé, em nome de Jesus, nós profetizamos leitos vazios, pessoas curadas no hospital, curada em casa. Também, Deus, blinda a família de cada um contra esse vírus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós concordamos em fé, Pai, pelo fim dessa pandemia. Nós vamos contra toda palavra contrária a isso. Nós concordamos em fé pelo fim dessa pandemia, Pai, e que as taxas, os níveis de contaminação não aumentarão, só diminuirão em nome de Jesus. Liberamos aqui no Tadel uma palavra de cura, em concordância, todos nós juntos, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém, diga glória a Deus, louve ao nome do Senhor. E eu quero encorajar você, continue orando, continue clamando a Deus por causa disso. Duas coisas que você tem que fazer. Uma, ore, declare, profetize, use a autoridade que Deus lhe deu através da oração e do espírito profético. Essa é a primeira dica. A segunda, se cuide e cuide dos outros também. Use máscara, evite aglomerações desnecessárias, esteja sempre fazendo a sua parte. Nós já voltamos com os cultos presenciais e tem sido maravilhoso. No domingo, na nossa sede, Avenida Recreio 840, nós temos cultos às 9h30 da manhã e às 5h30 da tarde. Infelizmente, as crianças abaixo de 12 ainda não foram liberadas para participar e nem também os idosos e as pessoas do grupo de risco. Por isso, nós continuamos com o nosso culto online, domingo, 9h30 da manhã e também às 5h30 da tarde. Mas se você pode estar conosco presencialmente, na sede ou no núcleo, no campus que você congrega, glória a Deus, vamos participar então, em nome de Jesus. Então eu quero realmente encorajar você. Estamos num ambiente super seguro, as pessoas que estão indo e participando estão vendo as cadeiras afastadas, todos os procedimentos de segurança, um ambiente seguro e muito alegre para você cultuar ao Senhor. Agora nós vamos com a palavra de Deus.
E a transmissão aqui você vai ver que vai ser num formato diferente, porque essa ministração foi feita através do aplicativo Zoom. Então, recebemos através do Zoom. Se você sempre está no Zoom, você não vai ficar assustado, não. Então, juntamente com o pastor Eibe e pastor Luciano Subirá, vamos receber a palavra de Deus agora no nosso Tadel. É o meu mestre favorito da palavra de Deus. Eu sei que vocês vão ser muito, muito abençoados. E então, vamos orar e já passar a palavra para o pastor Luciano. Pai, muito, muito obrigado por esse privilégio de recebermos a tua palavra. Nós abrimos nossos corações com amor, com gratidão, com fome e com prontidão de não só sermos ouvintes, mas operosos, praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o pastor Luciano com uma forte salva de palmas. Aleluia! Glória a Deus, gente. Uma alegria poder estar aqui com o pastor Eibe. A gente está aproveitando o tempo em família. Amanhã eu sigo para Campinas com uma série de gravações e a gente aproveitou esse tempo gostoso aqui com eles. Mas feliz pela oportunidade de também falar aí ao coração de vocês. Eu sei que o mundo está virado em relação àquilo que era a nossa rotina, mas eu gosto sempre de lembrar que Deus não é pego de surpresa em nada, e tudo aquilo que ele vinha falando, prometendo, alimentando nos nossos corações uma resposta de fé sobre a obra dele, vai ter o seu lugar de cumprimento, né? E quando essa pandemia cessar, eu tenho certeza que a gente vai ser surpreendido com resultados sobrenaturais. A igreja na história, pastor Ives, sempre saiu melhor das crises, sempre, né, do que entrou. Né? E pensando nessa preparação no que vem depois, eu tenho me preocupado, talvez, ultimamente isso vem crescendo, mas agora esse ano talvez mais do que nunca, em compartilhar um assunto sempre que eu estou podendo falar com algumas lideranças. Eu tinha feito isso só na minha igreja, a princípio achava que essa era aquela pastoral que você não sai falando com os filhos dos outros, né? Mas em alguns lugares Deus tem me trazido esse impulso e eu queria compartilhar isso com vocês. Né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, perdão, nos versículos 49 e 50, nós temos uma conversa interessante dos discípulos com Jesus, em especial de João, né? E tanto a afirmação de João como a resposta de Jesus, ela merece a nossa atenção. A Bíblia diz, João tomou a palavra e disse, mestre, estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. João está tipo aqui no controle de qualidade, né, dizendo o cara até está fazendo do jeito que a gente faz, mas ele não é do time, não caminha conosco, não é do grupo, então nós demos uma tesourada nele, deixamos ele de fora. Olha a resposta de Jesus no verso 50 de Lucas 9. Mas Jesus lhe disse, não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E um dia essa conversa, esse diálogo começou a me chamar e muito a atenção. Né? A mensagem, uma paráfrase da Bíblia, apresentou esse texto assim. Então, João disse a Jesus, mestre, vimos um homem usando teu nome para expulsar demônios e impedimos porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os, não o impeça. Se ele não é inimigo, é aliado. Né? Então, a gente tem aqui dois extremos. João, de um lado, né, tentando estabelecer uma definição de quem poderia e quem não poderia fazer o quê, baseado no fato de andar ou não andar com o grupo. E temos Jesus dizendo, João, você está equivocado sobre o seu conceito de andar junto. Né? João está dizendo, ele não pode, mesmo que a fórmula seja a mesma, que ele expulse os demônios no nome de Jesus, que ele faça como a gente faz, se ele não é da patota, ele não está autorizado. E Jesus diz, não. Né? Se ele não caminha geograficamente junto, mas ele reproduz tanto os princípios, o coração, a visão, você não deveria tratá-lo como inimigo, ele é aliado. Então, Jesus tanto nos ensina o que não é andar junto, como ensina o que é andar junto. Qual a minha preocupação, e se tiver um tema para dar essa breve mensagem, seria esse, andando juntos. Né? Qual a minha preocupação em falar a respeito disso? Eu acredito que há um poder por trás da unidade que a gente ainda não compreendeu. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando o povo decidiu construir a Torre de Babel, e vale dizer que eles estavam trabalhando na contramão do propósito de Deus. Deus tinha mandado eles encher a terra, se multiplicar, se espalhar para povoar a terra, e depois do dilúvio eles decidem ficar todo mundo num lugar só,
juntos naquela torre, eles estão contrários ao propósito de Deus. Mas quando Deus desce para checar o que está acontecendo, né, palavras de Deus, constatação de Deus, e diz assim, o povo é um só e fala uma só língua. E aí Deus diz, de hoje em diante não haverá limites para o que eles intentarem fazer. Gente, vamos pensar. Ele diz, isso é só o começo. E ele diz, isso é só o começo. Descobri na Bíblia que não foi o pastor Eibe que começou a falar, isso é só o começo. Deus diz, isso é só o começo. Né? Não haverá limites para tudo que eles intentarem fazer. Agora a gente vamos pensar, Deus está olhando para um grupo que está se revelando à instrução dele, ao propósito dele, dizendo que se eles fossem um e falassem uma só língua, eles se tornariam imparáveis. Agora, você consegue imaginar, então, o que é a gente ser um e falar uma só língua dentro do propósito de Deus? Que química explosiva não seria isso? Então, eu acredito que se há uma coisa que deve ser parte da nossa preparação para esse estágio de avivamento que com certeza nós vamos viver e experimentar, é o entendimento dessa unidade. A unidade no reino espiritual ela tem uma química explosiva. Né? Quando eu olho para a Escritura, eu vejo manifestações de Deus no ambiente de unidade. Atos 4:31 diz que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Essa oração começa lá no 24, 25 de Atos 4, o verso 31 dá o resultado. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. A oração deles era o quê? Senhor, concede que a gente anuncie a tua palavra com poder, enquanto o Senhor estende a mão para fazer sinais e prodígios. Mas a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam foi chacoalhado. Dia de Pentecostes, eles estão perseverando unânimes. Né? No Velho Testamento, na consagração do Templo de Salomão, a Bíblia diz que quando os sacerdotes levantaram a voz em uníssono, unânimes a Deus, a glória, a Shekinah de Deus veio de um jeito que eles não podiam ter-se em pé. Quase sempre nós vamos ver uma relação na Bíblia entre a manifestação da unidade e a glória de Deus. Então, a gente precisa entender o que é isso. E acho que a melhor forma de entender a unidade é começando pelo que não é. Em primeiro lugar, unidade não é uniformidade. Não é todo mundo ser uma réplica e uma reprodução. Uma coisa que eu sempre amei na liderança do pastor Eibe era o seguinte, gente, nós temos aqui um modelo que está funcionando para a gente, aprendam, reproduzam conforme o Espírito Santo dirige vocês, tipo assim, não precisa ser só Ctrl+C e Ctrl+V, porque a unidade ela não é necessariamente uniformidade. Eu tenho visto lugares onde os líderes saem como se fosse a produção em série, fala igual, gesticula igual, mas nem sempre o coração está ali. Então, vamos para o conceito de João. João está dizendo o seguinte, bom, se não caminha junto, se não está coladinho, unidade geográfica no sentido de proximidade, não pode. Jesus diz não. Ele pode até não estar próximo, mas a questão é, ele está reproduzindo o coração da coisa? Então, eu acho que isso nos ajuda a pensar e entender algo importante. Alguns anos atrás, eu estava orando pelo avanço da nossa igreja, e uma noite, enquanto dormia, Deus falou comigo num sonho. Eu ouvia muitas vezes uma frase de advertência que dizia aliança frágil. Aliança frágil. Aquilo repetia, cuidado com aliança frágil. E quando acordei de manhã com essa palavra viva na minha memória, aliança frágil, eu só lembrava daquela visão, né, do livro de Daniel, do rei Nabucodonosor, da estátua, que os pés eram, a Bíblia diz, em parte de ferro, em parte de barro, e que eles não davam liga. Então, que a aliança daqueles reis seria frágil, ou seja, era uma aliança para inglês ver, não era de verdade, não tinha uma liga genuína, e eu entendi que isso era algo que a gente tinha que trabalhar com o nosso povo. Agora, a ideia de que aliança, de que unidade não é uniformidade, a gente entende quando Paulo fala em 1 Coríntios 12 do corpo. Né? Nós somos um só corpo, o todo, mas somos membros diferentes. Então, temos funções diferentes. A unidade do corpo não é a réplica de membros iguais fazendo a mesma coisa, mas é a soma das diferenças contribuindo para um propósito maior. Né? Uma outra forma de ver isso é quando o Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não é porque os conselheiros estão falando todo mundo a mesma coisa, mas porque eles estão cobrindo perspectivas diferentes de uma mesma coisa. Então, todo mundo, com a sua particularidade e identidade, ajuda a construir uma coisa que é maior do que a visão pessoal de cada um. Quando a gente começa a entender unidade nessa perspectiva, a gente vai para o caminho certo, porque se respeita as diferenças não é só criação e jeito de ser, muitas vezes tem aquele elemento dos dons, a graça que Deus deu para cada um. Né? Você vê no Apocalipse, quando Jesus trata com as 7 igrejas da Ásia, que cada igreja é diferente da outra e o que Deus tem que tratar é diferente. Então, se a gente souber entender que a unidade não é uniformidade, eu acho que a gente começa a definir melhor o que é.
Então, vou trabalhar junto o conceito do que é andar junto. Eu pensando na definição de João, que Jesus diz que está errado, no que Jesus está falando do outro lado, comecei a pensar em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um pastor que está à frente de uma das nossas igrejas lá no estado da Bahia, no interior da Bahia. Se somar todo o tempo que nos últimos 18 anos, praticamente, que ele caminha conosco, que ele gastou com a gente, se somar tudo, talvez não dê 2 meses de presencial, né? Ou se passar disso, não é muita coisa, e considerando que antes de começar a igreja, eu com 1 mês em casa, eu assim, tive um discipulado intenso, não vou dizer que é noite e dia, porque a gente dormia pouco, mas ele não é alguém, em relação aos outros pastores do nosso ministério, que está geograficamente tão perto, mas é um dos mais alinhados que nós temos aí. Cada mensagem minha ele já ouviu 4, 5 vezes. Ele não toma uma decisão sem conversar, sem ouvir a gente. Então, a ideia de que andar junto não é necessariamente o elemento geográfico, a gente pode ver quando Paulo, por exemplo, fala de Tito, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 18, eu gosto da maneira como Paulo fala de Tito. Ele diz o seguinte: pedi a Tito que fosse aí, mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? É uma pergunta com a resposta implícita, não. Paulo diz, não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pegadas? Paulo está dizendo, eu não estava aí com ele não estava aqui comigo, mas eu garanto que ele reproduziu o nosso coração, as nossas pegadas, porque o andar junto ele não é presencial, ele é um alinhamento de coração, ele é um alimento da visão. Então, quer se esteja perto ou longe, ele pode ser reproduzido. Por outro lado, na Bíblia, nós vamos ver gente que anda junto sem estar junto, né? Então, por exemplo, Judas, né? Se você pegar a lógica de João, o outro não pode porque não caminha com a gente, então Judas podia porque caminhava, né? Mas o tempo foi mostrando que ele tinha a sua própria agenda, que ele tinha um coração diferente, e muitas vezes nós temos pessoas caminhando dentro do ministério, mas ele diz assim, se fosse eu liderando esse negócio, seria tudo diferente. É lógico que há um elemento de perspectiva diferente que ele deveria usar para contribuição da multidão de conselheiros, mas muitas vezes há aquela agenda do coração, né? Então, a gente precisa ser cauteloso em relação a isso. Em Atos 15, 24, quando Paulo sobe com Barnabé para o concílio de Jerusalém para discutir a questão da circuncisão, porque alguns judeus tinham descido de Jerusalém para Antioquia para pregar para os gentios convertidos, se vocês não circuncidar, vocês não vão estar salvos. E aquilo virou uma confusão doutrinária, o assunto é levado para Jerusalém. A conclusão que eles chegam, Atos 15, 24, é a seguinte, os apóstolos dizem, visto sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nenhuma autorização nossa. Olha que interessante. É do nosso meio, estava aqui na nossa igreja, anda com a gente geograficamente perto, mas nós não enviamos. Eles estão numa agenda própria, eles estão por conta. Resumindo, eles não nos representam. Uau. Né? Pode botar ali a hashtag não me representa. É a liderança falando. Então, a gente precisa ter cuidado, porque eu amo, Ebe, um líder que tem proatividade. Mas, gente, a proatividade demais exagerada ela pode ser um perigo. Porque tem gente que tem tanta iniciativa que ele não anda ligado à liderança. Ele faz o que quer, a hora que quer, sem estar conectado. Mas, muitas vezes, esse tipo de líder ele é tratado como herói. Um exemplo, né? Jonatas, o filho de Saul. Ele dá contra a guarnição dos filisteus. Saul não mandou, ninguém pediu, né? Ele gera uma guerra que acaba trazendo vitória, que, no sentido amplo, permite o propósito de Deus contra o inimigo se cumprir, mas ele está com a agenda dele. Aí Saul dá uma voz de comando no acampamento. Olha, quem comer, está debaixo de maldição, vai morrer. Jonatas comeu, porque não ouviu. Aí eles não conseguiram ter vitória plena. Saul vai consultar o Senhor e diz, quem é o culpado disso? Eles lançam sortes, que era o sistema do Velho Testamento, a sorte caiu em Jonatas. Quem está revelando isso como culpado é Deus, gente. Vamos lembrar isso. Saul até agora não sabe o que aconteceu e Deus está trazendo à tona. Aí Saul diz para Jonatas, se foi você, você vai morrer, porque eu lancei a sentença. E o povo defende ele, dizendo, é herói. Né? Porque disse, não, nada disso teria acontecido se não fosse Jonatas. Eles não estão entendendo que eles não tiveram vitória plena justamente por causa de Jonatas. Eles estão dizendo, não teria vitória nenhuma se não fosse. Saul era um líder fraco, né? Acuou, e muitas vezes a gente fica pensando que o problema de Deus era só com Saul. A verdade é que Atos 7, Estevão nos dá informação que não tem no Velho Testamento. No Velho Testamento a gente lê que Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, mas a gente não sabe o tempo do reinado de Saul. Estevão nos dá essa informação de Saul reinou 40 anos. Então eu pergunto, mesmo sendo rejeitado por Deus, o que é que ele perdeu
em relação a Davi e Salomão. Ele reinou ao mesmo tempo. O que ele perdeu foi a continuidade. O problema de Deus não era só com Saul. Deus estava olhando para aquele líder extraordinário que era Jonas, dizendo, esse age por conta, esse não submete. Né? Então, deixa eu dizer uma coisa. Se ele não ouviu a voz de Saul porque estava com a agenda própria, ele é culpado de não estar lá ouvindo a voz de comando. E nós temos muito líder assim. Um dia como hoje, o Tadeu não está. Aí, durante a semana, ele quer fazer as coisas que dá na cabeça dele. Ele pode ser proativo, mas ele está contribuindo só com ele. Ele não está contribuindo com o grupo. E a igreja precisa parar de olhar para esses líderes com agenda própria como se fossem heróis, porque eles não estão contribuindo para o todo. Isso é sério, gente. Se nós queremos nos mover debaixo de uma unção sobrenatural, se a gente não quer ter só a soma da realização pessoal de cada um, mas esse pacote inteiro do que Deus tem, nós vamos ter que entender isso. A gente pode terminar falando do extremo, que é a gente que não quer estar junto. Né? Então, João escreve a respeito de Diótrefes, eu sempre brinco que eu apelidei de Diótrefes, né? E João diz assim, escrevi algumas palavras à igreja, 3ª de João, versos 9 e 10. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos dá acolhida. É insano imaginar um cara à frente da igreja que diz, o apóstolo João não pisa aqui. Né? E se alguém apoiasse qualquer um da equipe ou dos discípulos de João, ele expulsava da igreja. Então, é uma pessoa que o ego dele está tão exaltado, né, que ele está totalmente desconectado. Eu acho que esse tipo de caso a gente não precisa nem avaliar. Né? A questão é, o que é andar junto? Tem gente que está no grupo e não está alinhado na visão. Tem gente que nem está geograficamente perto, né? Graças a Deus por essa tecnologia que muitos estão aproveitando, para até estar um pouquinho mais conectado com a visão, mas às vezes demonstra um alinhamento muito maior. E quando eu falo disso, eu costumo dizer para o nosso pessoal o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vocês falem todos a mesma coisa, sintam todos a mesma coisa, pensem todos a mesma coisa. Gente, nós não podemos falar que é impossível, porque Deus não pediria para nós uma coisa que fosse impossível. Mas vamos pensar, eu lembro de um dia de família nosso, que era segunda-feira, que normalmente a gente, além de se divertir, achar um programa para se divertir, cultuar, a gente gostava de sair comer fora. Mas normalmente a gente combinava onde vai e tal. Teve um dia que no piloto automático eu entro no carro, estou saindo com a família, e de repente eu me dou conta que eu não sei para onde eu vou, porque a gente não tinha combinado nada. Eu falei, gente, o que nós vamos comer? Aí todo mundo, não combinamos, não combinamos. Eu falei, então vamos lá, sugestões. Aí meu filho Israel falou, puxa, a gente podia ir em tal lugar, ele queria comer um lanche lá e comer isso. Ah, boa ideia. E você, Lissa, o que acha, Lissa? Ah, não. Eu já queria, se não me engano, era o Pizza Hut que ela gostava. Eu já queria no Pizza Hut, comer aquela de borda recheada e tal. Eu falei, bom, temos um impasse. Aí virei para minha esposa e falei, Kelly, e você? Imaginando que ela ia decidir. Quer dizer, por mim, eu iria num outro lugar. E ela apresentou um terceiro prato. Aí todo mundo olhou para mim, tipo, pai, agora é com você o voto de Minerva, de desempate. Eu falei, já cada um quer defender o seu, por mim eu ia em tal lugar comer isso. E nós tínhamos 4 opiniões diferentes. Eu falei, ó, não dá para ir nos 4 lugares hoje. Então, talvez a gente possa começar 4 semanas de um giro atendendo cada um. Aí o Israel no banco de trás gritou, eu falei primeiro. Falei, com essa acabou de ficar por último. Falei, no mínimo, você deveria ter honrado sua mãe, sua irmã, como mulheres, tal, já foi por último. A verdade é que foi tão difícil decidir aquilo que eu falei, gente, nós vamos num 5º lugar aleatório. A partir de semana que vem, nós vamos decidir as outras 4 semanas. Agora, se para decidir o que vai comer não é espontânea unanimidade, eu quero te perguntar, como numa igreja que cresce, como numa igreja que vai se tornar uma mega igreja, como a Igreja da Paz, ou Paz Church de São Paulo, que já é no mundo do espírito, está começando a materializar isso, como a gente consegue ter esse nível de unidade que, às vezes, numa família de 4 é difícil ter. É só a gente parar de mistificar. Unidade não é algo, gente, que nós vamos esperar acontecer de forma espontânea. É por isso que Deus levanta líderes. Né? Dentro da família, por exemplo, tem liderança. Por que a necessidade de liderança? Né? Porque o líder vai definir um caminho. Então, um dia alguém me perguntou, eu tinha uma regra que meus filhos tiveram que obedecer. Ninguém pode namorar antes dos 18 anos de idade em casa. Um dia alguém me perguntou, onde é que está na Bíblia que tem idade para namorar? Eu falei que está na Bíblia que filho tem que obedecer pai. Né? Deus não colocou o limite das coisas que os pais tratariam. Aliás, o livro de Hebreus fala que os nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Então, de casa para casa, há um leque de liberdade. Eu nunca exigi isso da minha igreja, dos meus discípulos, mas dos meus filhos eu falei, vai ser assim e não tem negócio. Né? Então, eu me lembro quando era criança, às vezes a gente queria dobrar os pais com uma regra da outra casa. Minha mãe dizia, não pode fazer isso. Mamãe, todo mundo faz. Todo mundo era os amigos.
Eu lembro que minha mãe dizia, mas você não é todo mundo. Né? E eu acho que está na hora da gente ter que voltar a usar esse tipo de frase até dentro da igreja. Porque em dias de globalização, o camarada acompanha as outras igrejas, os outros ministérios na rede social, e daqui a pouco ele quer reproduzir a regra da outra casa. E tem hora que eu tenho que pegar uns líderes que chegam e dizem, mas pastor, todo mundo está fazendo. Eu digo, mas você não é todo mundo. Tem liderança nessa casa, nós ouvimos de Deus, nós temos um trilho e nós precisamos nos mover junto. Então, para alguns, eu digo, meu querido, com todo amor e carinho, não importa se você não entendeu, eu vou te ajudar a entender, mas se você gostou ou não gostou, isso não é negociável. Né? Tem conselhos que a gente ouve de outros que, obviamente, nós vamos reconsiderar, mas tem coisas que foram estabelecidas como um trilho que nós recebemos de Deus e não está em negociação. E se a gente não entender a importância de se mover junto para o mesmo lugar, nós não vamos ter essa unidade que Deus quer. E essa unidade ela não é espontânea. Então, em Gênesis 18, 19, Deus diz para Abraão, eu escolhi. Né? Por que Deus escolheu Abraão? Ele diz para que você ordene os seus filhos a que andem, né, guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Aí Deus diz para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Em outras palavras, Deus está dizendo, fiz uma promessa para você e para a sua linhagem. Você quer vê-la cumprir? Então você dá o prumo e faça seus filhos andar no caminho. Né? Então, assim, nós começamos a sair de um extremo de lideranças doentias, ditatoriais, exageradas, e começamos a migrar para um outro extremo, que eu não sei se é pior, de achar que na igreja é uma democracia, que agora nós vamos tudo eleger de acordo com o consenso. Gente, a palavra de Deus fala sobre liderança e os líderes são tratados como representantes de Deus, a ponto de Deus dizer quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, eu acho que Deus está querendo nos ajudar a resgatar algo, e eu acho que esse tempo de parada, né, é uma hora da gente alinhar a casa, da gente voltar para o trilho, para que quando essa parada terminar, a gente possa ter resultado que a gente estava comprometendo e sabotando por não entender o que anda junto. Né? E tem coisas assim, falando dessa liberdade de cada casa. No Velho Testamento, não havia uma restrição sobre o consumo do vinho. Né? Havia sempre proibições sobre a embriaguez. As restrições eram o sacerdote, quando ia ministrar, um nazireu. Mas tem um camarada que é Jonadab, que é o pai dos recabitas, que ele baixou uma ordem para a linhagem dele. Ele diz, vocês não vão tomar vinho, vocês não vão morar nas cidades, vão habitar sempre em tenda, vocês não vão ter campo de plantio. Né? Ninguém tinha essas obrigações, mas ele falou para os filhos, eu exijo isso de você. Anos, gerações depois, Jeremias, está lá em Jeremias 35, se você quiser conferir depois, e aqui eu já estou encerrando, Deus manda o profeta Jeremias chamar os recabitas para a casa do Senhor, para o templo. Manda Jeremias servir do vinho da casa de Deus, dentro da casa de Deus para aquele povo, e fala para os recabitas, bebe, Deus está servindo vocês. Eles olham para o Jeremias, imaginam com a cara de quem diz, é uma ordem ou é um convite? Imagina o Jeremias dizendo, ele só está oferecendo. E eles falam assim, diz para Deus que a gente declina. Né? Pensa no tamanho do desaforo. Ele dizer, não, então se Deus não está mandando e a gente não tem obrigação, nós não vamos. Aí eles dizem, porque nosso Pai nos ordenou. E naquele momento eles estão firmes. Se você pensar, era racional? Não. Tinha uma ordem de Deus para aquele pai dar? Não, pelo contrário. Parece que Deus está até dizendo, por mim, vocês estão aí com a oportunidade. Mas, na verdade, Deus sabia o posicionamento deles e só quis usar isso como exemplo. Deus diz, nunca faltará homem à casa dos recabitas, à casa de Jonadab. Né? Deus está dizendo, esses sabem honrar um pai, esses sabem andar no trilho. Deus estava dizendo, eles vão ter a minha bênção. Gente, se nós começarmos a enxergar o que é isso, o lugar para onde nós vamos nos mover e entrar vai ser algo extraordinário. Né? E acredito, né? Eu fico mais confortável por ser alguém de fora falando isso. Eu estou tentando com o Eibe, com a supervisão do Eibe do meu lado, falar com o maior amor e carinho e respeito, mas eu quero te dizer hoje, até entenda isso como mensagem profética, você não é todo mundo. Essa casa tem liderança, tem direção, tem trilho profético, tem visão, e se a gente não se unir em torno disso, não adianta carregar o mesmo nome, não adianta dizer que é discipulado por alguém da estrutura, que lidera a célula, porque não é a presença geográfica que define. Em Amós 3:3, Deus pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, a maior definição de andar junto é o acordo. Né? Estamos na mesma visão. Então, para encerrar de vez, eu quero lembrar só de um exemplo de quando Deus levanta Jeú e dá uma ordem para ele para exterminar a casa de Acabe. Né? Num determinado momento, Jeú encontra justamente o Jonadab, que é o pai dos recabitas, que lá na frente nós vamos ler essa história de Jeremias.
e ele para a carruagem, estende a mão, mas enquanto ele dá a mão, que é um gesto para dizer só para a carruagem, ele primeiro faz uma pergunta, né? E a pergunta, se não me engano, está em 2 Reis 10, acho que é o versículo 5, versículo 15. Ele diz assim: teu coração é para com o meu, assim como o meu é para com o teu. Em outras palavras, eu quero te pôr nessa carruagem. Eu estou disposto a ter você do meu lado, mas o seu coração é para comigo, como o meu é para com você? Jonadab responde: é. Ele disse: sobe no carro. Né? Nós precisamos entender, trazer para a igreja para ser trabalhado é uma coisa, trazer para a liderança, para subir no mesmo carro, mover na mesma direção. Precisa ter sempre um ingrediente. Seu coração está junto? Vai se mover da mesma forma? Porque de vez em quando vejo líderes: pastor, eu estou aqui, gosto daqui, mas sabe, eu não concordo. Perguntar: fazendo o que aqui, criatura? Né? É lógico, se você abrir para os seus líderes suas discordâncias, talvez você possa se orientar de por que é diferente. E muitas vezes, com esse esclarecimento, a gente dá uma calibrada em alguém, como Apolo e Priscila conseguiram, Priscila e Áquila conseguiram dar em Apolo. Mas, muitas vezes, esse silêncio, né? Não, eu não quero ser desrespeitoso, também não garante que vai ter unidade, porque não há acordo no coração. Então, meu desafio para vocês: vamos andar junto. E o andar junto não é só geograficamente, para quando a pandemia terminar, não é só reunião de Zoom, né? É abraçar essa visão, é se unir para valer e ver com isso a bênção e o favor de Deus para conquistas sobrenaturais. Valeu. Maravilha, maravilha, maravilha. Poxa, muito, muito obrigado, pastor Luciano. Obrigado mesmo. Que palavra maravilhosa. Muito, muito, muito bom. E realmente esse é um segredo para você ter vitória na sua vida cristã e no seu ministério. Eu já pisei na bola muitas áreas. E eu fico pensando por que Deus tem tanta misericórdia de mim, tem dado tantos frutos, tanta graça em tantas áreas. Eu sei que uma das razões é porque muitos e muitos anos atrás, quando eu comecei a entender os diversos níveis de submissão e o tanto que era importante de coração escolher a pensar e falar igual a minha liderança, toda a minha vida mudou, toda a minha vida mudou. E eu sempre desafio as pessoas, eu falo: olha, eu sou tão um com meus líderes que eu desafio vocês. Podem perguntar para minha esposa, para os meus filhos, se alguma vez eles ouviram falar: eu não concordo com o meu líder, não concordo com isso, não concordo, eu penso diferente. Não, eu que tenho escolhido a pensar igual aos meus líderes. E essa é uma das razões desse sucesso. Então, eu realmente creio que esse é um dos grandes segredos. E o pastor Luciano falou com muita propriedade, né? Muitas pessoas, como Judas, têm andado juntos, mas só exteriormente, mesmo que geograficamente muito próximos, enquanto o coração não estava junto com a liderança. E outros estão geograficamente muito longe, mas o coração está juntinho. E isso que é o mais importante. Amém. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Que bênção. Vamos orar e encerrar esse tempo aqui maravilhoso. Pai, obrigado por essa palavra. Ajude-nos a realmente colocarmos isso em prática, Senhor, nos mínimos detalhes. Ajude-nos também como líderes de life group, supervisores, a estarmos antenados e sintonizados com o Senhor para vermos os sinais de alerta. Quando existe qualquer sinal de uma situação que precisa ser tratada com amor, com carinho, mas com coragem, aonde temos que confrontar e corrigir para manter essa unidade. Como diz a tua palavra, realmente devemos fazer a nossa parte de proativamente lutar para que sempre haja essa unidade, para que nós não toleremos em nosso meio espíritos de divisão, corações realmente com atitudes erradas. Ó Pai, que possamos, com muito amor, sim, com muito carinho, sim, mas nunca passar a mão por cima de atitudes erradas, corrigir, tratar, tirar pela raiz toda a amargura para que haja saúde
e muita força nessa unidade para que haja poderoso crescimento, onde o Senhor poderá dizer sobre nós, mas já no lado positivo da moeda. Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é só o começo, não haverá impossíveis para esse povo, é só o começo mesmo. E nós já vemos São Paulo toda conquistada pelo povo de Jesus. E nós vemos a Paz Church sendo uma das tribos que vai ajudar a conquistar essa cidade. Eu vejo, Pai, literalmente, eu vejo pelos olhos da fé, literalmente, centenas de milhares de vidas sendo conquistadas, discipuladas e congregando na Paz Church de São Paulo, para a tua glória e para a tua honra. Muito, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Obrigado, queridos. Amo vocês. Uau, que privilégio maravilhoso recebermos o pastor Eibe e o pastor Luciano Subirá aqui no nosso Tadel. Grande abraço para o Luciano. Pastor Eibe, muito obrigado. Que bênção maravilhosa. Nossa, que palavra, hein? Eu creio que isso está queimando no seu coração e juntos nós vamos ganhar Fortaleza, o Ceará e o Brasil para Jesus. Você concorda juntos? Vamos enviar missionários para as nações também e eles sairão aí da sua célula. Eu tenho algo muito importante para compartilhar com você, então peço que você preste muita atenção. Primeiramente, eu já falei no início do nosso culto, do nosso Tadel, melhor dizendo, que nós continuamos com nossos cultos online. Nós temos um grupo de pessoas que ainda não foram autorizadas a voltarem aos cultos presenciais. As crianças abaixo de 12 anos e também os idosos e pessoas que são consideradas do grupo de risco. Por isso nós estamos com o nosso culto online, 9h30 da manhã e 5h30 da tarde, todos os domingos aqui no canal do YouTube da Paz Fortaleza. Nós também já voltamos com a nossa programação presencial, um ambiente totalmente seguro para você louvar e adorar a Deus. Todos os procedimentos são feitos para resguardar a sua saúde. Então eu quero convidar você para estar conosco esse domingo. A cada domingo nós temos um número novo de pessoas que estão dizendo: pastor, estou voltando depois de todo esse tempo. E esse domingo é você que eu quero ver. Eu quero dar um abraço, mesmo que seja virtual em você, tá bom? Então, domingo na nossa sede, 9h30 da manhã e 5h30 da tarde. Lembrando que não precisa mais fazer inscrição. E também nós temos os cultos nos núcleos, nos nossos campos, onde você é super convidado para participar com a gente. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. A partir da próxima semana, o nosso Tadel não será mais pelo YouTube. O nosso Tadel será através do aplicativo Zoom. Por que nós estamos fazendo essa mudança? Por várias razões. Uma, já estamos tendo Tadel presencial, não na nossa sede, mas nos nossos campos, nos nossos núcleos, eles já estão acontecendo. Na sede nós ainda não retornamos com o nosso Tadel presencial, mas nós estamos retornando com o nosso Tadel cada vez mais próximo de você. E para estar mais perto de você, nós vamos fazer o Tadel. Esse Tadel que nós estamos tendo hoje, por enquanto, é o nosso último Tadel aqui no YouTube, mas o próximo Tadel será no aplicativo Zoom. Por quê? Porque nós queremos ter interatividade com você, queremos falar com você, queremos ver o seu rosto e queremos ouvir a sua voz. Então, nosso Tadel, a partir da próxima terça-feira, às 7h30 da noite, será online. Se você está indo ao Tadel presencial da sua igreja, do seu núcleo, vá ao Tadel presencial. É uma bênção. Muito importante você estar próximo da sua liderança, do seu pastor e com outros líderes. Mas se você congrega na sede e nós ainda não voltamos com o Tadel presencial, você está super convidado. Eu aguardo você terça-feira que vem no aplicativo Zoom. Se você, vamos pensar aqui numa senhora, numa mãe, e esta mãe, ela tem crianças pequenas e ela não pode, não tem com quem deixar as crianças, infelizmente, e não pode estar no Tadel do seu núcleo. Então, se você não pode ir para o Tadel presencial do seu núcleo, claro, você pode participar do Tadel comigo no aplicativo Zoom. Como é que eu recebo o link?
você vai receber o link e sempre será esse mesmo link, o Tadel, tá bom? Então nós vamos colocar, todos vocês estão num grupo de WhatsApp, então nós vamos colocar o link para o Tadel online no grupo do WhatsApp dos líderes, amém? Se você não receber, peça para o seu supervisor de setor, peça para o seu supervisor de área, para o seu pastor de distrito, para o seu pastor de rede. Ou então entre em contato no WhatsApp da Paz, 85 988 14 4464, e você fala, olha, eu não recebi o link, eu quero o link do Tadel. E você guarda esse link, porque sempre será, é um link recorrente, o mesmo link, toda terça-feira. Então, a partir da terça-feira que vem, teremos o Tadel no aplicativo Zoom, comigo, ao vivo, terça-feira, 7h30 da noite. Eu estou com muita expectativa. E também temos nos núcleos. Quem não puder estar na sua igreja, no seu núcleo, deve estar comigo no aplicativo Zoom. Vai ser uma grande, grande bênção para a glória de Deus. Nós estamos muito, muito animados com tudo isso e eu creio que nós vamos ter novas experiências e estaremos mais próximos. Então, combinado, a partir da próxima terça, Tadel no aplicativo Zoom. Veja o seu link, não fique de fora não. E teremos muitas surpresas e teremos também convidados no nosso Tadel. Você vai gostar muito para a glória de Deus. Eu quero orar com você agora pelos dízimos e ofertas. Nós temos o privilégio de trazer as nossas ofertas ao Senhor e os dízimos do Senhor. As contas estão aqui, o QR Code também. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ter a possibilidade de estar ofertando ao Senhor. E as contas estão aqui para você fazer a sua transferência online, para nós estarmos abençoando a obra de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus se alegra quando recebe uma oferta de alguém que dá com alegria. Então é com alegria que nós vamos ofertar ao Senhor. Vai ter um clipe musical e durante o clipe você pode ofertar e no final do clipe, depois que você ofertar, você volta para o clipe e nós estaremos juntos orando em nome de Jesus. Amém? Então vamos ofertar ao Senhor. Depois do clipe, eu volto com você e você faz a sua oferta, entrega o seu dízimo e no retorno eu quero orar pelas suas finanças, eu quero orar pelos seus estudos, eu quero orar pela sua saúde, eu quero orar pelo seu trabalho, pelo seu emprego, pela sua empresa e pelos seus negócios e abençoá-los em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor, amém? Sempre estarás, pois tu és o
Aleluia! Obrigado pela sua generosidade. Eu quero orar daqui a pouquinho por você. Mas antes eu preciso dar 2 avisos. O primeiro aviso é que vem aí a reunião da nossa juventude. O Start e o Difflin estão voltando e neste final de semana agora já tem na nossa sede aqui em Fortaleza nosso grande culto Difflin, o nosso grande encontro de jovens. Fique preparado para o que vem por aí. O mundo parou, quase desligou e a gente mudou. Mudamos a forma de pensar, de ver, de sentir. Com a falta, aprendemos a valorizar o abraço, o beijo e o afago. Vimos milhares serem destruídos pelo medo, pelo pânico e pela doença. Um mundo que clama de apatia por uma resposta, um consolo, um recomeço. É hora de recomeçar, refazer e restaurar. Bem-vindo ao novo tempo, novas possibilidades, novas oportunidades, mas uma mesma direção, a cruz. A cruz de Jesus, o sacrifício, a maior prova de amor que representa o maior dos recomeços. Nós carregamos a resposta, a luz, a cruz. Você está preparado? Chegou a hora de recomeçar. Por isso queremos te convidar a estar conosco no retorno dos nossos cultos presenciais do Difflin em Fortaleza. O novo tempo chegou e ele começa sábado, às 19h30 na Paz Church Fortaleza. Eu tenho um outro aviso muito importante, um convite para você. Um evento fantástico que vai acontecer na Paz Fortaleza, na nossa sede. Nós vamos ter um curso muito especial que é considerado o maior evento, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. É o Método CIS com o Paulo Vieira. Nós vamos ter uma edição muito especial agora nos próximos dias. As datas já estão aqui no seu vídeo e temos somente 70 vagas para o Método CIS online. E eu quero encorajar você para fazer a sua inscrição. Será nos dias 15, 16, dias 21, 22 e 23 de agosto. Isso mesmo, a partir do dia 15 de agosto. Nós temos só 70 vagas e num valor que está dentro das suas possibilidades. Então, seja empoderado, receba ferramentas que vão te ajudar a ser um líder cada vez mais frutífero. Esse evento é para empoderar você e a sua liderança, pessoas que você está formando junto com você para liderar em células. Eu sei que você quer ser um supervisor melhor, um pastor de área cada vez melhor. Eu sei que você quer ser um líder de célula cada vez mais preparado. Você já é, mas vai ser ainda mais. Então participa do Método CIS. Informações de como se inscrever, você tem que entrar em contato aí. Os telefones estão aqui do Hermes e da Paula para você fazer a sua inscrição. Vai ser maravilhoso e eu quero realmente encorajar você a participar desse treinamento na nossa igreja. Vai ser maravilhoso. Agora eu quero orar com você. Coloque sua mão no seu coração, aonde você estiver agora, e receba com fé. Pai, em nome de Jesus, obrigado por pessoas tão generosas que estão conosco aqui no Tadel. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu oro, Pai, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos seus estudos, Pai, por esse tempo, mesmo online, estão estudando, se preparando para o Enem, Pai. Deus, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere cada um, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor renove o ânimo e a disposição em cada um, a cada dia, que o Senhor dê sabedoria a cada um. Oro pelos meus irmãos que trabalham em alguma empresa, que são autônomos, que têm o seu próprio negócio, que têm a sua própria empresa. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe cada um no seu trabalho, no seu emprego, no seu negócio, na sua atividade. Abra portas, prospere, traga novas oportunidades. No tempo da adversidade, manifesta a tua grandeza e prospera teus filhos. A tua palavra diz em Malaquias que veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus, eu oro por todos aqueles que estão desempregados. Pai, querido irmão, se você está desempregado, agora pega as duas mãos e coloca no coração. Deus, eu oro para que portas sejam abertas, oportunidades maravilhosas venham aos nossos irmãos nos próximos dias. Nós nos unimos em fé e eu libero essa palavra profética de provisão na vida de cada um, em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma vez, lembrando você, domingo temos cultos de celebração, vamos adorar a Deus
E vamos à segunda parte daquela mensagem que eu já comecei a ministrar, esse amor não é seu, o amor que não é seu. No domingo passado, nós tivemos, nesse domingo agora, um pequeno problema na transmissão do culto das 17h30. Se alguém da sua célula não assistiu à ministração de 5h30 ou você não conseguiu assistir, nós já enviamos no grupo dos líderes a ministração, a palavra desse último domingo, para que você possa assistir, para você compartilhar com os irmãos na sua célula, tá bom? Eu sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E até terça-feira que vem, no nosso Tadel, no Zoom, ou então no núcleo que você congrega. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Beijo!